Glória a Jesus. Hoje é noite de restituição. É noite de restauração, se assim você crê. Você crê nisto? Então olha para o seu irmão com muita fé e diz: ei, te prepara, porque o Senhor vai te restituir o que Satanás tirou de você. O Senhor vai restaurar a tua saúde, as tuas forças espirituais nesta noite. Queridos, restituição nada mais é que o Senhor te devolver aquilo que o diabo roubou ou aquilo que ele está tentando tirar de você. Glória a Jesus, amém? 10:3, que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. E no 13 diz aqui no 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo. Estão sem entendimento. Porém, nós não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. E no verso 17 diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Oh, glória a Jesus, que palavra maravilhosa. Você está entendendo o mistério que Paulo aqui fala à igreja em Coríntios? Queridos, Paulo aqui, ele estava discipulando, ele estava nada mais que ensinando, discipulando a igreja em Coríntios. Sabe por quê? Os crentes em Coríntios, na igreja em Coríntios, eles tinham dificuldade de aceitar a palavra de repreensão quando Paulo dava. Mas diz aqui que a maioria já estava obedecendo a voz de Deus através de Paulo. Então Paulo, ele sabia que em Coríntios naquele tempo, amados, existia um pequeno grupo, que esse grupo ele estava pregando descoordenadamente, ou seja, fora da palavra. Eles estavam pregando o que bem queriam, o que bem entendiam. Eles não estavam fazendo como manda a palavra do Senhor. E Paulo, sabendo disso, Paulo não os impediu na verdade, mas Paulo continuou mostrando a verdade aos crentes em Coríntios. E diz a palavra, queridos, que muitos aceitaram o apostolado de Paulo. E muitos se converteram através. E Paulo disse a eles, em outras palavras: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, queridos, ninguém que anda na carne pode fazer nada. Só Deus é quem pode fazer. Porque estamos na carne, mas não vivemos pela carne, diz a palavra do Senhor. Mas temos que andar mediante o Espírito de Deus, como Ele nos direciona. É assim que diz a palavra do Senhor. E Paulo disse mais aqui: porque as armas da nossa milícia não são carnais, queridos, mas sim poderosas em Deus. Olha só que sabedoria. Paulo, eu me admiro muito sempre que eu leio as epístolas de Paulo. Que grande homem de Deus Paulo foi. Um homem muito espiritual e era um homem sábio, era praticamente um doutor na lei também, que antes era o perseguidor
depois passou a ser perseguido, mas ele não deixou que a letra matasse ele. Ele não deixou que a carnalidade invadisse o seu ser, mas andava em espírito. Ele queria estar e não admitia quando a igreja saía dos padrões bíblicos. Era um grande ensinador na direção de Deus. E ele disse: ora, se nós formos andar pela carne, nós nada poderemos fazer para combater o exército do mal. Porque há um exército, sim, querido, celestial, um exército que é os principados e as potestades malignas que vivem aí no ar. Então, esse exército satânico, ele se divide em várias categorias. Ele tem a categoria menor, a categoria maior, que são os principados, as potestades, que eu e você não podemos ver. Porque se o Senhor abrir nosso olho espiritual, talvez a gente nem aguentasse de ver. Porque diz a palavra que o negócio é feio, que o negócio é terrível. Mas maravilhoso e bom é Deus para te livrar do mal e me livrar dos principados. Então Paulo, ele estava aqui discipulando porque tinha um grupo que não gostava de Paulo, não gostava dos ensinamentos de Paulo, não aceitava e estava tentando ludibriar a mente de muitos crentes contrariamente à Bíblia. E Paulo, cheio de poder vindo de Deus e cheio do Espírito Santo, Paulo, dentro do ensinamento, começou a ganhar aos pouquinhos esse povo. De forma que o grupo foi diminuindo e viu que Paulo estava com a verdade, queridos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia para nós confirmarmos aqui, glória a Jesus, glória a Deus, Efésios 6, como é uma campanha, né, pastor, sobre batalha espiritual, não é isso? Batalha espiritual e restituição familiar e restauração. Amém? Glória a Deus. Restaurar é o Senhor te renovar. É o Senhor te levantar e te encher. Glória a Jesus. Efésios 6, 10. Vamos ver também o que fala aqui em concordância com Coríntios. Amém? E fala sobre a armadura de Deus. Tudo sobre a espiritualidade, batalha espiritual, amém? Que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Estás, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém.